De Yongolaman, vamos fazer uma revisão do que nós aprendemos até agora em Makushi? Como formar frases, usando verbos transitivos ou intransitivos e também com os pronomes pessoais. Vamos ver. Por exemplo, nós vimos esses verbos, podemos fazer algumas frases com eles. Por exemplo, esse primeiro par, no pai, esse é no pá. Essa primeira frase, inuru, charongole no pá, to lá. Quem fez a ação? To. Como nós sabemos? Porque o sujeito está marcado com lá. Eles ensinam. Ensinam quem? Charongon. Então, veja que existe uma transitividade. Eles ensinam outros. Então, existe uma transitividade entre eles e outros. Então, lenupá é um verbo transitivo. Diferente de esenupá, que é intransitivo. Por exemplo, nessa frase. Mururulenem, mugru, esenupá, tamuna uru, egito pongon, esenupá dabu. Ele aprendeu tudo sobre o ensinamento do Egito. Quem foi que fez a ação? Mugru. Ele. Precisa de ir lá? Não precisa. Por que não? Porque senupá é um verbo intransitivo. Outro exemplo. Leurumá e seurumá. Nessa frase, to leurumá bu, Jesus lá. Quem fez a ação? Jesus. Como nós sabemos? Porque tem um lá marcando o sujeito. Jesus conversou. Com quem? Com eles. Novamente, leurumá é um verbo transitivo. Jesus e eles. Existe uma transitividade. Leurumá é um verbo transitivo. Ligando, então, Jesus e eles. To é o objeto que vem imediatamente antes do verbo. Uma outra maneira de fazer essa frase é colocando o sujeito com lá no comecinho da frase. Jesus lá, to, leurumá bu. As duas são equivalentes, têm o mesmo sentido. To continua imediatamente antes do verbo. Eserumá, por sua vez, é um verbo intransitivo. Então, vamos ver. To eserumá bu, serulebe. Eles falam mentira. Não existe transitividade. Não existe objeto. Então, eles falam mentira. Então, serumá é um verbo intransitivo. Não precisa de lá aqui no to. E nuru, Jesus é serumá bu. Quem foi que fez a ação? Jesus. Precisa de lá? Não precisa. Por que não? Porque serumá é um verbo intransitivo. E nesse exemplo, mururulenem, judeu lamã pepum, e serumá, charon maitá. Os não-judeus falam outra língua, outro idioma. Quem é o sujeito? Judeu lamã pepum. Precisa de lá? Não precisa. E serumá é intransitivo. Eles falam. Então, podemos colocar mais detalhes. Eles falam outra língua, eles falam espanhol, eles falam macuxi, eles falam bem, eles falam rápido. Podemos dar outros detalhes, mas não existe objeto nessa frase. Portanto, este verbo é intransitivo, não precisa de lá no sujeito. Este outro exemplo. Paulo é ser uma bu, Jesus publicado dom bu. Sobre um assunto que Paulo falou. Paulo falou sobre Jesus ser o ajudador, sobre ele ser o salvador. Então, foi um assunto que ele falou. Vimos que nessa frase colocamos mais detalhes. Mas serumá continua sendo um verbo intransitivo, portanto, quem fez a ação, Paulo, não precisa de lá. E nessa frase, Mugran é serumá bu, Herodes lacrã. Ele falou com Herodes. Ele falou. Então, ele falou é um verbo intransitivo, não precisa de lá em Mugran. Simplesmente acrescentamos um detalhe de que ele falou. Poderia ser, ele falou macuxi, ele falou rápido. Nesse caso, colocamos o detalhe de ele falou com Herodes. Acrescentamos esse detalhe, usamos uma preposição lacrã. Diferente de leurumá, que já subentende-se que precisa de um objeto e que já tem uma preposição aí embutida no verbo. É como que se leurumá fosse em inglês talk to. Já está embutido, já subentende-se que tem um outro do outro lado. Então, leurumá já obrigatoriamente já tem uma preposição aí embutida dentro de leurumá, conversar com. E esse com, que é a pessoa com quem está se conversando, é o objeto que vem antes de leurumá. Não precisa acrescentar uma preposição. Nesse caso de seurumá, ele falou. Quisemos acrescentar essa informação, poderia ser o assunto, poderia ser a maneira que ele falou, nesse caso,
foi informado que ele falou com Herodes, então foi usada uma preposição lacra. E nesse exemplo, lemptagoná e semptagoná. Nessa frase, engamoró, lemptagoná b, João lá, irém Jordão cá, quem fez a ação? João. Como nós sabemos disso? Porque tem o lá marcando o sujeito. Então, João fez a ação. João que batizou. Batizou quem? Batizou eles, lá no Rio Jordão. João batizou eles no Rio Jordão. Engamoró é o objeto e vem antes do verbo. Perceba a transitividade. João e eles. João batizou eles. O verbo transitivo. Outro exemplo. Jesus nırı, lemptagonabı, João lá. Quem fez a ação? João. Como sabemos disso? Porque tem o lá marcando o sujeito. Então, João, nesse caso, batizou quem? Jesus. Então, Jesus e Gamaró são o objeto que vem antes do verbo. Tem outra maneira de fazer essa frase? Tem. Como é? Colocando o sujeito lá no começo da frase. João Batista lá, Emongolamã, Leptagonabã. Quem foi que fez a ação? João Batista. Então, João Batista batizou as pessoas. Pessoas é objeto, vem imediatamente antes do verbo. Então, veja que tem a transitividade, né? João batizou as pessoas, João batizou Jesus, João batizou eles. Tem uma transitividade, diferente de semptagoná. Veja a diferença. Morobai, semptagoná, b e napê. Jesus Cristo, cusatolalenem. Então, eles se batizaram, porque tiveram fé em Jesus, acreditaram em Jesus. Então, veja que eles batizaram, só tem eles. Não tem transitividade. Eles batizaram, passa até uma ideia de reflexivo, um verbo intransitivo. Olha outro exemplo. Amrunukon, semptagonalai, penaron, imaguibu, aleserugon, laredgabulanukon. Aqui está falando que quando vocês se batizam, vocês deixam todos os pecados para trás. Então, novamente, amrunukon, vocês, quando vocês se batizam. Então, não tem transitividade, só está falando de vocês. Então, é dessa forma que nós estudamos os verbos em Makushi, para saber se eles são transitivos ou intransitivos. Inamoriá, Charon, Eulaio, não conhecendo pá, e Niebambu.